Olá, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast em comemoração aos 60 anos do curso de jornalismo da Universidade Federal do Ceará, a UFC. Eu sou Robson Braga, sou jornalista, professor daqui da casa e atual vice-coordenador do curso de jornalismo, e tenho a honra de receber hoje 3 convidadas maravilhosas que foram selecionadas estrategicamente para esse primeiro episódio, que vai falar sobre a primeira década de funcionamento do curso de jornalismo, que vai de 1965 a 1975. Essas nossas convidadas foram estudantes de graduação nessa época, entraram exatamente nesse período dessa primeira década, né, de 1965 a 1975, e estão aí no mercado trabalhando como jornalista, professora, médica. Já teve gente aqui que fez mais do que uma graduação, com mestrado, doutorado, enfim, daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre o perfil de cada uma dessas 3 convidadas, ilustres convidadas nossas aqui. Bom, é um prazer receber aqui Maria Elias. Prazer meu. Muito obrigado. Erotilde Honório. Prazer. Muito obrigado, Erotilde. E Inês Aparecida, nossa cunhã. Obrigada, adoro vir aqui, sabe? Assim, matar a saudade. Ótimo. Vamos então começar apresentando. Vou tentar ser breve, porque o currículo é gigantesco. A gente tentou aqui dar uma enxugada nesse currículo. Começando aqui com Maria Elias Soares. Ela é licenciada em Letras e Pedagogia pela Universidade Estadual do Ceará, a UES, e concluiu o bacharelado em Comunicação Social e outra em Direito pela Universidade Federal do Ceará. Ou seja, 4 formações de graduação, né? Obteve o título de mestre na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC-Rio, e na mesma universidade obteve o doutorado em Letras. Ela é professora titulada aqui do Departamento de Letras Vernáculas da UFC, com atuação desde 1993 no Programa de Pós-Graduação em Linguística, no qual exerceu diferentes funções. Foi membro dos Conselhos Superiores da Universidade Federal do Ceará, que são o CEP e o Consune, né? E foi vice-reitora da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, a Unilab, aqui em Redenção, Ceará, e foi do Conselho de Centro do Centro de Humanidades, o CH, daqui da UFC também. Nos últimos anos, exerceu docência em disciplinas e seminários de graduação e pós-graduação, orientou mais de 60 dissertações de mestrado e mais de 40 teses de doutorado. Meu Deus! Publicou livros, capítulos de livros, artigos em periódicos especializados e em anais de congresso no Brasil e no exterior. Maria Elias, muitíssimo obrigado mais uma vez por ter topado o nosso convite para essa certamente. conversa. E diga que a Inês foi assessora de comunicação da Unilab também. Isso não está isso não está aí no... Não está no meu currículo. Tem muitas coisas que não estão aqui, né? Afinal de contas, é uma trajetória de quantas décadas, e né? nem que eu comecei a vida na UFC por aqui também. Sim, exatamente. Foi nossa professora, primeiro substituta. E depois, como professora efetiva lá do departamento, eu ministrava aula aqui. Fui professora de muito jornalista que está aí na praça. E os nossos professores mais antigos sempre lembram do seu nome com muito carinho, pela contribuição que você deu ao nosso curso, eu viu? Muito obrigado. Amo todos eles. Vamos à nossa segunda convidada, então, Erotilde Honório. Ela possui graduação em áreas distintas. Em 1972, iniciou sua jornada acadêmica cursando História pela Universidade Estadual do Ceará, UES, e logo depois ingressou no curso de Comunicação Social em 1972, aqui no curso, né? E finalizou em 1975. Em 1977, entrou como professora colaboradora na vaga do professor Alcides Pinto para ministrar a disciplina Teatro, que constava no currículo do curso. Mas sua carreira acadêmica não parou por aí. Erotilde finalizou a graduação em Medicina pela UFC em 1980, é jornalista e médica, e graduação em Música também.
pela UES. Eu daqui a pouco vou perguntar por que tantas graduações. Em música. Maria Alice. Então, eu vou fazer uma pergunta geral aqui para todas. Mas eu tô nas áreas de humanidades todas. Mas ela escapou lá para saúde. Saúde. Não, mas isso mostra indecisão, falta. Humanidade. É humanidade. Claro. Não é humanidade, mas não é humanidades. Mas é humanidade. Pois bem, foi professora titular da Universidade de Fortaleza, a Unifor, e foi diretora de comunicação e marketing também da Unifor. Membro de corpo editorial da revista de Humanidades, também da Unifor. Ela tem mestrado e doutorado em sociologia aqui pela UFC. E tem experiência na área de medicina e atualmente trabalha como médica homeopata. Sim, senhor. Erotilde, muitíssimo obrigado mais uma vez por ter topado o nosso convite. Obrigada. E assim, hoje, entrando neste prédio, realmente é um rememorar tempo muito bom da minha vida, tanto como aluna como professora. Cada passo, cada pedra, cada parede lá do pátio que parecia muito grande e hoje não é tão grande assim. Parece que encolheu ou eu cresci. Você cresceu. Não, então fizeram construções que tomaram espaço. O pátio está lá do mesmo jeito, é porque a sensação é de que ele era maior. Mas o puleiro está no mesmo lugar. O puleiro está no mesmo lugar. Bom, e agora, Inês Aparecida, famosa. Eu chamo de cunhada, tá vendo? Bom, vamos ler aqui o currículo da Cunhã. Não tem 4 graduações, não, só uma mesmo. Só uma, né? Pouca coisa, né, Inês? Você fez pouca coisa na vida. Atualmente, é uma das apresentadoras do nosso amado podcast cearense de política, As Cunhãs, que está no ar desde 2020 com a Ebeli Rebouças, a Camila Fernandes, que é nossa professora aqui do curso, e a Inês, né? Com episódios semanais nos aplicativos de áudio e no YouTube. Ela é graduada em Comunicação Social em 1976 pela Universidade Federal do Ceará, que é a UFC, com especialização em Desenvolvimento e Relações Internacionais na Universidade de Havana, em Cuba. Você é comunista, Inês? A pergunta que eu vou fazer depois para você. Não, eu sou acusada. Comunista? Não, meu professor, não. Nem quero. Ela é concursada do Tribunal de Contas do Ceará, aposentada como coordenadora de comunicação. Exerceu jornalismo com excelência em diversos lugares no estado, como nos jornais Tribuna do Ceará, na condição de repórter e depois chefe de redação, no O Povo, na condição de repórter e depois editora de política, e Diário do Nordeste, na condição de redatora da coluna Comunicado. Foi correspondente do jornal O Globo, no Ceará, atuou como debatedora na TVC e em emissoras de rádio como Verdes Mares, Metropolitana e Rádio Assunção. Fez assessorias de campanhas políticas, de uma prefeitura, de parlamentares e instituições como o Ministério do Trabalho, na Superintendência do Ceará e na UFC. Muita coisa, hein, Inês? Foi, um bocadinho, né? Quando eu vejo, outro dia, alguém falou assim, vixe, tu já tem 49 anos de profissão. Vale, não sabe nem que eu tinha 49 anos, mas de profissão. Fica contando, eu não conto, não. Não é. É porque quando acontece com a gente é tão processual, né, que a gente nem... Quando a gente olha pro nosso currículo, a gente imagina, meu Deus... Mas depois de hoje, vou descobrir que eu faço 50 anos de UFC este ano. Pois olha, menina. Aí, às vezes, quando eu chego em algum local assim, que chama a gente para conversar, principalmente as cunhãs, né, que o pessoal acha legal, falar sobre podcast, falar comigo, que, como é, menina? Ressignificou, palavra besta, a sua profissão e revitalizou, depois de ver, né? O pessoal quer dizer isso, né? Traduzindo. Aí eu digo, olha, pessoal, eu não cobri a proclamação da República. O pessoal não pensar, né? Que eu cobri lá, vai o outro lá. Não, cobri não. Mas acompanharam o período de ditadura militar e estavam em sala de aula neste momento. Sofrendo os horrores da ditadura. Então vamos começar. Corrida todo semestre para poder fazer a matrícula. Para matricular na universidade. Folha corrida, sabe o que é? Tirar a folha corrida. E lá na Secretaria de Segurança, na praça ali... No centro. Perto do Parque das Crianças. E o medo que você tinha, se alguma coisa você tivesse cometido, coisa que você nem sabia o que era... Você já estava lá dentro mesmo? Você já ficava. É a Praça dos Voluntários, Praça dos Voluntários.
Universitários, é isso Estava mesmo. aqui tentando lembrar. Isso. Pois vamos começar por aí. Mas antes disso, queria fazer uma pergunta de partida, saber o seguinte: vocês devem ter escolhido comunicação social, na época não tinha o nome jornalismo, né? Comunicação social ainda adolescentes. Queria saber quando e por qual motivo essa escolha por comunicação. Sei aqui que já passaram por outras, né? Inclusive, Maria Elias já veio fazer comunicação depois de já ter cursado outras graduações, né? Mas não, queria saber... Depois de ter cursado letras. Depois de ter cursado letras, né? Depois, eu acho que pedagogia foi concomitante. Mas queria saber de vocês quando e como vocês escolheram comunicação na vida de vocês lá na adolescência. Eu me lembro que eu estava no meu quarto, lá na rua Frei Vidal da Penha, lá na Parquelândia, antes chamada Coqueirim, que era um bairro muito estigmatizado dessa cidade, periferia. A sala ficava contígua ao meu quarto, tinha uma radiola, lembro da radiola, que tinha um rádio, né? E eu ouvi um anúncio do curso de comunicação social que estava aberto, as matrículas, não sei o que, comunicação, eu vou fazer isso. E vim. E me matriculei. E vim. E fiquei. Mas o que é que te motivou naquele momento? A palavra comunicação parecia ser o quê? A comunicação abria as cortinas para o mundo. Para um mundo, para um universo assim riquíssimo. Riquíssimo de informação, riquíssimo de estudos, riquíssimo de possibilidades. Comunicação, essa palavra assim soou aos meus ouvidos como um sino, o Big Bang. Eu posso lembrar de duas motivações. Primeiro, porque na área de letras já se desenvolvia a disciplina semiótica, semiologia, né, que era muito ligada às questões de comunicação. Também porque eu já era professora e, por coincidência, as disciplinas que eram língua portuguesa passaram a se chamar comunicação e expressão. Não sei se vocês cursaram a comunicação e expressão. Então, veio um pouco daí, porque mudou mesmo a perspectiva do ensino de língua portuguesa, porque já entrava muito a questão da multimodalidade, que não tinha esse nome na época, né? Mas muito para o visual, para a ilustração, para essa questão de ir além só mesmo do verbal. Então, isso me deu assim, o interesse mais voltado mesmo para a profissão de professor inicialmente, né? E também era uma época, que vocês não se lembram, mas já devem ter visto algum videozinho, que tinha um quadro do Jô Soares, a comunicóloga da PUC, né? Certo? E eu acabei indo para a PUC depois, né? Certo? E quem não se comunica se trumbica, né? Do Chacrinha. E muitos teóricos que influenciaram mesmo toda a área de comunicação. Que a gente passou a desenvolver em termos de teoria e em termos mesmo de prática, né? Um pouco por aí. Inês? Menina, eu fui criada num ambiente assim muito de leitura, certo? Um tio meu, inclusive, escrevia no jornal O Povo. Naquele tempo não tinha jornalismo formado, né? Fulano era jornalista. Meu tio meu era jornalista e médico. E escrevia no jornal O Povo e lançava livro. Eu fui criada nesse ambiente assim de muita leitura e política também. Eu nasci no Crato, fui morar em outro estado, mas depois voltei para lá. E na minha casa iam os políticos por causa da família, desse meu tio, do outro meu tio que foi prefeito lá no interior, no Crato. E eu vivi naquele mundo de escrita e política. Olha o que é que deu, né? Mas aí eu adorava escrever e adorava ler. Aí eu já fazia meio de vida, criatura, no colégio. Cala a boca. Aí o povo não gosta muito de escrever, né? Tem gente que não gosta. Eu sempre amei. Aí eu trocava redação por merenda. Olha, então já era meio de vida, né? Era. Aí eu me lembro do Colégio da Imaculada Conceição, que estudei lá, nas freiras. Aí a gente comprava as fichas por semana. Aí eu trocava as fichas. Vermelha, branca, cada coisa era uma cor da ficha. Aí eu fazia as redações. Aquela famosa redação, quando você volta das férias, o que você fez das suas férias, né? Aí eu fazia, o que fez nas férias? Né? Aí eu dizia sítio, o outro viajar. Pouca gente naquele tempo não negócio de viajar para o exterior, não, por mais que fosse elite lá no
colégio, né? E tal. Aí eu caí na besteira uma vez, Robson, de fazer a última redação. Eu acho que era bem a 8ª, a minha própria. Que as meninas tiraram tudo 10 e 9, eu tirei 7. Aí eu fiquei injuriada. Não tinha mais assunto. Mas estava com o bolso cheio. Bolso cheio, chegava, chocalhava de ficha. De moeda. Pois pronto, não, moeda não, era ficha. Era ficha. Já ganhava a ficha, a gente trocava o lanche, Sim, tinha sim. cada cor, era o sanduíche, ou o picolé, Entendi. era a ficha. Meus bolsos chegam e faziam tchac, tchac, tchac. Hoje em dia, com o chat GPT, Inês, tu ia ficar desempregada. Eu ia ganhar a ficha. Essas cunhas velhas fazeram do chat GPT. Pois eu era o chat GPT delas. Ou seja, já ganhava, fazia meio de vida, criatura, no colégio. E vocês entraram no curso na década de 60, 70? Eu entrei em 72. Não, eu entrei 72. na turma de 71. Já funcionava aqui nesse Não, prédio? não. Onde Barão do Rio funcionava? Branco. Na Barão do Rio Branco, Barão do Rio onde era a farmácia, né? E O odontologia. agora? Odontologia. Era Farmácia odontologia. e Não, odontologia, acho que eu era até escrevi isso para ela. Nós entramos já na aplicação da reforma universitária, que começou em 1968, e que tinha faculdades ou cursos, né? E o curso de comunicação social era vinculado à Faculdade de Ciências Sociais e Filosofia. Cujo diretor era até o ex-reitor Paulo Elpidio. Paulo Elpidio. Era o Paulo Elpidio. Na época, né? Então, com a reforma universitária, as faculdades se tornaram centro, algumas foram agrupadas e se tornaram centro, né? Então, a faculdade de Ciências Sociais e Filosofia foi absorvida pelo Centro de Humanidades e aí passaram a ter cursos e departamentos, né? Então, foi criado o departamento de comunicação social e o curso de comunicação social, que era mais que tinha 3 habilitações. Hoje é jornalismo, porque aí se desdobrou em jornalismo, publicidade, e não criaram relações públicas, porque nós tínhamos 3 habilitações. Sim, a gente tinha né? RP. Nós poderíamos exercer jornalismo, os jornalismos, né? Certo? A publicidade e também relações públicas. Alguns dos nossos colegas estão aqui listados como relações públicas. Então, nós viemos para cá, eu vim para cá, a nossa turma, em 1974, já no ano em que nós concluímos, porque foi quando terminou a estruturação, a reestruturação dos cursos e departamentos. Então, o curso veio para cá. Tinha aula à tarde, porque lá na Faculdade de Ciências Sociais e Filosofia era à noite, né? O curso era noturno. Eu só fiz um semestre lá, porque quando eu entrei, teve aquele famigerado, vocês se lembram, curso básico, inventado pelo ministro Jarbas Passarinho. Então, implantaram um curso básico. Ainda esteja comendo. Não, mas isso aí era do modelo. Mas era o básico, né? Todo mundo entrava no básico. Era do modelo americano. Primeiro entrava no. Aí deixa eu terminar. Só para situar o nosso ouvinte, a nossa audiência, de que lugares é esse em Fortaleza que nós estamos falando. Sim, era um prédio que ficava na Barão do Rio Branco, quase, né? No centro da cidade, quase esquina com a Pereira Filgueiras. Não, Pereira. Pedro Pereira. Quase em frente ao chamado Beck dos Peixinhos, que já comeram os peixinhos, já acho. E já comeram o Beck também. E já comeram o Beck também, né? Então... E a gente sabe quem foi, né? Sabe. Não vai ao ar. Então, só no meu último semestre de 1974, porque eu fiz o curso todo regularzinho, né? Eu não perdi nenhum semestre. Então, terminei em 1974, já aqui no Centro de Humanidades. No Centro de Humanidades 2, né? Aqui do Benfica, que era... Aqui funcionou a engenharia. A engenharia. Era escola de engenharia esse prédio. Aquele galpão, o ex-puleiro, né? Porque eu acho que já mudar. Ainda chama de puleiro. Era, na verdade, galpão de máquinas, né? E depois foi adaptado para ser sala de aula, né? Então, mas teve um período, Maria Elias, entre o centro e esse prédio atual, que passou ali alguns poucos meses na Casa de Cultura Portuguesa. Não. Houve
Não. Eu não me lembro, não era Não. nascida, não. Não. Tu era? Também Tá. Não, eu foi sou dessa dessa parte. turma, da primeira turma que veio para cá. Então não houve esse... Não. Foi o segundo, pode ser que tenha ido alguma Maria. disciplina, tenha, Turma, não, alguma aula tenha sido, Uma aula alguma ou outra, né, disciplina que tenha ido para lá, durante mas essa transição. mas na verdade o curso veio para cá e ficou numa sala grande que hoje já, eu acho que deve ser núcleo lá da psicologia, não sei o que é que funciona, ou foi ocupada pelo prédio da psicologia, né, e da comunicação. E então a gente veio para cá, porque na época era uma turma só, né? E eu tive aulas aqui à tarde e à noite, né? Porque Aí à noite. era uma infraestrutura muito mais Precária, precária, muito evidentemente, precária. do que atualmente. Mas, inclusive, a missa de conclusão, de celebração da conclusão do curso foi aqui, no próprio prédio, né? Eu tenho fotos dessa época. Eu espero localizar para fornecer a vocês, né? Então, foi isso. Agora, estar no centro, depois eu conto nas curiosidades, né? Ajudava a gente a ir ao cinema, que era ali pertinho, Bar do certo? Canguru. Cinema de arte. O bar vizinho, né? Bar do Cervejinha, Canguru. pois é, bar do Ah, Canguru, vocês né? só pensam... Não, eu estudava tanto. E vocês acham que eu não ia perguntar sobre isso? Mãe de santa. A Eu gente vou conta aproveitar resto então o depois. gancho para perguntar sobre isso. Como é que era a vida no entorno aqui do Benfica? Que bares os estudantes frequentavam? Não vou dizer que não sei se vocês frequentavam. Eles estão A gente lembrando só dos olhava bares de do longe. centro. Só olhava de longe. Eles estão eu sei. lembrando dos bares do centro. Você não está Lá no entendendo? centro eu frequentava. É. E foi numa época, eu casei em 73 e deixei de frequentar o bar até um dia em que, num horário diferenciado, eu ia passando na Barão do Rio Branco, lá vinha o garçom desdentado e eu estava com o meu marido, coisa novinha, né? Coisa maravilhosa, Achando aquele bom rapaz achando ainda. muito bom. E o garçom passava por mim, cadê? Você nunca mais foi lá. Aí ele olhou Que pra mim, vexame. lá onde? Lá Lá onde? Eu disse, não, é uma cantina Balançou que o tem. casamento. Cantina. Nunca mais eu pisei no É bar. porque eu vim aqui sem jantar e sempre ia fazer um lanche, né? E você, Inês, frequentava os bares? Eu sei que... Não, que a Inês quando não você... bebe. Não, pouco não. Eu sei que você, quando entrou na faculdade, já era concursada do tribunal. Era, eu tinha até um Fusca. Olha, eu já tinha Olha, carro. tu já era rica. Mas era Rica. rica não, era um pobrezinho que se tremia. Olha o apelido dele, Minigite. Ele se tremia todinho o carro. Era um carro, velho. Essas meninas, um carro, ainda tinha as partes alemã. Um Volkswagen que eu comprei, não sei como. Mas eu já trabalhava. É. Mas esse Fusca, o Minigite. Eu também tinha um Fusca, ficava né? lotado. Aí eu ia passando a marcha assim, saía a marcha na minha mão. Não interessa. Mas passou o curso todinho, todo mundo aproveitou Querida, mas o eu tinha um Minigite. Gordini. Eita, olha a outra. Olha, Gordini preto. mas quando eu entrei aqui, era o meu. Vocês eram meu as Minigite. ricas da época, Rica. então, né? Trabalhava, Trabalhadoras, né? Isso, Trabalhava. Aí tinha aquelas Não era reuniões. estudante profissional, não. A gente precisava trabalhar. Trabalhava. pra sustentar. Porque eu comecei a trabalhar muito nova, porque eu já tinha filho. Aí fiz reunião para matar, para derrubar a ditadura, né? A gente tudo todo mundo- tudo subversivo. Aí começava reunião à noite. Eu me lembro que tinha uma casa aqui perto da arquitetura. Aí a gente ia para lá, aí eu ficava olhando o relógio. Meu povo, vamos resolver logo que dia vocês vão derrubar essa ditadura, porque eu tenho que dormir, tenho que logo. trabalhar, tenho que ir bem cedinho pro Aí eles tinham ódio, me chamavam de tudo quanto era coisa, revisionista, nos apelidos lá, quem tinha raiva de... Mas não era não, todos os estudantes, maioria todo mundo assim, de família... Sustentado pelo pelo pai, né? papai, certo? Aí todo mundo não era meningite, não era de carro. Aí eu digo, menino, eu que tenho que trabalhar. Tinha um ódio porque eu ficava nessas Não, mas reuniões marcando tinha a hora de derrubar a ditadura. Mas tinha muito burguesinho nessa turma nas comunicação, nossas turmas de tinha. comunicação. Porque era no vestibular, na turma de maior concorrência, né? Menina, então, demais quem a entrava era o pessoal que comunicação. tinha feito bons Colégio, cursinhos,
Mares, tarará, todo Aqui mundo tinha, preparado, não né? era o meu caso, mas tinha uns Tinha, mas colegas tinha. aqui que eu chamava a Tri Esperança, que tinha um pessoal que entrava na comunicação, que eu dizia, para esperar marido, não era não Maria Alice, era, sabe, achava legal, Está num comunicóloga. ambiente privilegiado, onde É, circulava exatamente. pessoas Por causa interessantes. daquela personagem que a Maria Alice citou, do Jô Soares, comunicóloga da POC. Aí achavam, sabe, tinha aqui umas comunicólogas da POC maravilhosas. Tinha demais. Em termos comparativos, a universidade, então, parecia a vocês bem mais elitizada do que ela é hoje. Ela Sim. era bem mais... Sim, sobretudo porque hoje, né, já faz, cotas. faz 10 anos que Cotas, a universidade recebe 50% de cotistas, né? Então houve assim uma democratização muito maior. Então, como o Custódio diz, a universidade chegou à periferia, ou a periferia chegou à universidade, né? É bem diferente. É bem diferente. Muito da diferente. época. E assim, é tão diferente que agora, muito pouco tempo estando da Unifor, se você dá uma olhada nos alunos chegando, isso eu estou falando da Unifor de há uns 10 anos atrás, os alunos chegando e você lembrando daquela época, o pessoal vai para um desfile, né? O pessoal na Unifor vai para um desfile. Mas na época, na nossa turma, vinha também. E aqui, isso também, na tinha nossa também. época também tinha algumas que você chegava assim, meu Deus, a passarela. E era Isso. exatamente para isso também. A história da passarela era para chamar a atenção e para arranjar um bom marido também, né? Eu não diria, não seria tão maldosa, né? Mas. Era um bom marido Mas não. aqui dentro mesmo. Aqui mesmo. Mas mas o houve- bom marido que eu estou falando é no sentido... Não, ela Não, mas chegava houve formando. casamentos, né? Houve. A Ana Regina casou com Paulo Brandão, depois o Miguel casou com a Ana Ana Márcia. A Fátima Márcia, né? Cunha casou-se com o Leãozinho. É, nós tivemos Aí, casos de Leãozinho, casamentos aqui. Tinha uns Tinha um casamentos Leãozinho, aqui. não Tem me gosto pra... lembro. Mas o nome dele era aí, eu acho que a só gente, chamava Leãozinho. eu acho que a gente baixou o nível, né? A gente Mas a começou ideia é fazer baixar o fofoca. nível mesmo. Quanto mais fuxico publicável, melhor. Publicável. É a onda, Mas né? aí- É a onda, né? mas, Vamos na mas onda. essas meninas que vinham desfilar por aqui eram muito mais assediadas do que as que vinham direto do trabalho. né? Lógico, claro que a gente morria de inveja, né? Eu não. Em geral, a gente tem inveja. Não, sim. mas vamos das falar figuras. sério, Falando falar sério. sério. Vamos falar das figuras. Não, melhor não. Melhor não. Vamos evitar os processos. Vamos evitar os processos. Senão não vai as tecnologias aí era Porque, tio. na verdade, ou as não tecnologias, ou a falta delas. Como Tinha muita tesoura, sabe? Tinha é uma régua. tecnologia. Não deixa de ser. Não, no prédio da Barão do Rio Branco o tinha... telefone. No prédio da Barão do Telefone. Rio Branco tinha um laboratório de fotografia muito bem instalado, né? Eu me lembro até do menino que tomava conta, Eduardo, vocês devem se lembrar. Ele fazia arquitetura, era bolsista, né? E fazia as revelações das fotos, né? Do curso de fotografia que era ministrado pelo Gilberto. Gilberto. Você lembra o sobrenome Não, dele? me lembro não. Professor Gilberto. Era só professor Gilberto. Ele tinha o que a gente chamava um foto, aquele que fazia 3x4, né, no centro, todo mundo tinha que ter uma foto 3x4 na época, né? Então lá eu só me lembro do laboratório de fotografia, não tinha nada de rádio, o rádio era só mesmo na conversa. Laboratório Só no de gogó. jornal, não sei o que, tá, não tinha Não, nada não disso. tinha Era laboratório papel, nenhum. caneta, máquina nem de pensar. Televisão nem datilografar. pensar, Nem máquina de datilografar, isso como laboratório, não. Não havia um laboratório com máquinas de com datilografar. máquina, nem Cada com um que máquina de tivesse a sua em datilografia. casa. É isso. Ou então no lugar onde ia trabalhar, certo? O professor Gilberto E também aqui, dava aula de fotografia e cinema. E cinema. Fazia Não, uns mas antes aqui Super nós 8. tínhamos cinema, era o Eusélio Oliveira. Ah, O pai Casa Amarela, era é, pai do da Casa vô. Amarela. da Casa Amarela, e ele fazia assim, ele tinha Menina, mas muitas no iniciativas curso eu aqui. fiz um filmezinho que até o Renato, meu filho, Com já Eusélio, tinha filho. né? Eu já tinha filho. Aí eu- Eu fui até ator. Aí o era Eusélio menino. tinha a Casa Amarela, quer dizer, tinha essa interação na disciplina Na de Casa cinema com a Amarela. Casa Amarela, né? E aqui era um prédio que estava, assim, recebendo os cursos e não tinha estrutura nenhuma, só aquelas carteiras. Deve ter ainda alguma, daquela de madeira, que era... Sei. que tinha uma coisinha aqui embaixo para guardar os livros, Guardar né? a bolsa. Aqui não tinha nada, né? Mas Em a termos minha de pergunta laboratório. é no sentido de tentar estabelecer uma comparação, principalmente agora que nós estamos agora
nas IAs degenerativas, né? Nas inteligências artificiais generativas, e saber como é que era fazer jornalismo e como é que era estudar jornalismo naquele momento, né? Que a gente precisava acessar as enciclopédias, precisava ir para a rua necessariamente. Rapaz, era horrível. Eu me lembro, assim, aí para poder a gente ter acesso a, por exemplo, televisão, a gente ia logo fazer estágio. Quem que arranjasse estágio, nem que fosse de graça, ia. Eu fiz porque de graça no no último Jornal ano, para Povo. poder a gente formar, hoje é TCC, a gente tinha que fazer um estágio Estágio. obrigatório em alguma ainda coisa. é, Por exemplo, ainda eu já tem gostava. jornalismo, Eu gostava de impresso, ia pro rádio, impresso, aqui ia pro rádio, papapá. Aí é que a gente tinha a prática, porque aqui dentro mesmo, aqui do curso, não tinha, de jeito nenhum. Aí, me lembro quando eu estava, logo que eu comecei mesmo profissionalmente, entrevistando, me lembro que eu fui entrevistar o Vigílio Távora. Aí era sobre contratos de risco da Petrobras. Criatura, de onde é que a gente ia tirar isso? Hoje em dia você põe o Google, né? Contrato de risco, Petrobras. Faz tudo. Você faz tudo e se chamar o chat GPT e achar seu texto. Mas naquele tempo, criatura, se fosse atrás de Não, enciclopédia... você ia procurar no próprio jornal, né? No próprio jornal. Tudo fonte, atrasado. Sabe? Era assim. Você tinha que perguntar a alguém, era difícil, não é fácil, não. Não sei como é que a gente fazia. Pois é, eu acho assim, que a qualidade do jornalista, era na bom. verdade, que esse curso colocou no mercado. No mercado. Pois é, mas Excelentes era gente jornalistas. que sabia falar e escrever. Escrever. Infelizmente. E ler, principalmente. Não, ler, E ler, principalmente. né? Porque hoje é uma tristeza difícil a gente ver. ouvir certos E ler, repórteres. Maria Elisa, ler os A jornais, forma eu já como eles cansei falam, de como eles mandar repetem, reclamação. Cansei, já enjoei, que não adianta. Não, e repetem. A Não, impressão a que gente tem é que sabia eles escrever. precisam gastar tempo e ficam repetindo, né? Sabe escrever, lia, né? Sabia escrever. Então lia, sabia escrever, mas nós recebíamos algumas pessoas famosas, conhecidas, né? Tanto no jornalismo como na televisão, acho que por influência de algum professor. Dos professores, né? Era. Muito bem relacionados, todos, né? E muito conhecidos e muito realmente conhecidos, muito exatamente. com uma formação. Cada um dos professores, dos nossos professores, tinha uma formação excelente. Todos muito eles. boa. Excelente E muitos nem eram efetivos da universidade, mas eram titulares, eram medalhões do jornalismo, né? Teobaldo Landim era um jornalista muito famoso. Exato. O Lustosa da Costa. Flávio Ponte. O Lustosa da Costa, Cid intelectual. Carvalho. E todos eles com uma prática, né? Eles tinham O Cid Carvalho. estrutura Carvalho. e tinha prática que era um lastro para O Alcides Pinto, que é um cult ainda hoje, né? A Certo? Ivonete Maia. Ivonete Maia Maia foi minha professora. Não, sim, mas na época ela era nossa contemporânea. Não, Mas ela e Gilmar de Carvalho terminaram uns 2 anos antes de nós, né? Eles que são da turma mesmo originária. Porque nós entramos na metade dessa década, né? Certo? E pelo menos terminei na metade da década. E eles não, eles já estavam. Eu acho que nós fomos contemporâneos do finalzinho. Eu só estudei 6 meses, um semestre daquele da Parada do Rio Branco. Do Rio Branco, depois vim para cá. Não, mas nós fomos. Pelo menos eu fui contemporânea de finalzinho de curso deles, né? Então, Ivonete Maia. Excelente professora. Excelente professora do sindicato. Pompeu, foi diretora da CI. Né? João Pompeu de Souza Brasil, que era um intelectual competentíssimo. De Ataí Bezerra de Menezes. Só tinha gente eram professores assim de primeiro assim, de lustre. Era nada. Exatamente, viu? era Tudo nada. Tudo bem que a gente não tinha técnica e tal, mas compensava tinha, com isso aí. Exatamente. Por que saiu tanto profissional bom? Sabia escrever, sabia falar, sabia Gilmar de Carvalho, sabia contestar eu vejo às vezes fica agoniadazinha, vai entrevistar uma autoridade, aí a autoridade responde lá, a pessoa não contesta, fica não é assim não, cara. Não tem estrutura. Não tem profundidade. E precisa ter profundidade para você contestar, para você perguntar, para você... tem que ler, tem que saber, né? De história. Eu não sou saudosista, não, tanto que eu evoluí, faço outras, trabalho com podcast, trabalho com isso e tal. Mas eu acho que falta para essa geração hoje...
É isso que a gente teve. Que a gente teve. Primeiro, uma boa formação no ensino Era. médio que a gente tinha, né? Já começa daí. E hoje, na educação básica, não é só no ensino médio. E a gente sabe que hoje está muito diluído, até pela pedagogia, né? Utilizada. E também porque nós tínhamos professores que eram assim, o top, né? Era, cara. Você escutar o Cid Carvalho, Nossa, ele era meu professor de ética, era maravilhoso. Não é só técnica, só você saber fazer, ter um grande estudo, ter isso. Profundo, Isso aí, né? tudo bem. Mas eu achava muito bom aquele tempo. Tinha uns o Felizardo, lembra do Felizardo? Felizardo Montalverde, né? Mas Tem sempre um mal. Uma coisa que eu não falei, não vou ter oportunidade, é que quando o departamento veio para cá, era departamento de comunicação social e biblioteconomia. Eram os 2 cursos juntos. Eram 2 cursos vinculados ao mesmo departamento. A separação se deu já, eu acho que, não sei se é quando eu já era diretora. Foi mais recente. Foi bem recente, eu bem me mais lembro que a gente recente. fez até a Anos cadeira de atrás, por aí, biblioteconomia. Sim. Fiz uma disciplina, biblioteconomia. Sim, eu fiz com a também. Araci, era obrigatória. Exatamente. Pesquisa e análise de mercado, que A hoje também pesquisa não na área de tem mercado era um gato lá da comunicação, lá da FEAC. FEAC. Da FEAC, era. Até hoje temos essa disciplina, pesquisa de mercado. Ai, tem, mas mas é não é obrigatória. do curso de jornalismo. Não, Pra gente funciona como optativa. Não, ainda é lá do do curso curso de de economia, administração. ou administração. Não, e pasmem, nós tivemos aula eu pelo menos tive aula de computação. Agora o que era que eu Como tinha que era aprender? aquilo, menina? Eram uns cartões assim que a gente furava. Sim, Como era aquilo? porque funcionava com cartão perfurado, né? Menina, certo? do tempo E a da- gente dinossauro. aprendia o que era a linguagem digital, né? Binária, né? Era. Então Aí eu ficava me assim, lembro o da semestre história. todo aprendendo a linguagem eu binária. me né? lembro da Aí história. hoje todo mundo ainda, né? Olha essa história, esse tal da linguagem. Aí tinha prova. Era até opcional essa cadeira, eu fiz para poder terminar logo. Aí tinha um colega nosso que ela morria e não aprendia. Aí disse que ia pescar. Me lembro demais que ela ia pescou do Douglas. Ela era uma mulher, né? E o Douglas era um rapaz. Aí tinha uma desses furadinhos que a resposta era o nosso nome. Nosso nome, onde a gente nasceu, onde a gente sabe, esses buraquinhos. Aí aí a professora, por que tem 2 Douglas aqui nessa sala? Ela pescou, criatura do Douglas. Até o nome. Até o nome, onde ele nasceu, tudo. Aí a professora derrubou o serviço da pobrezinha. Nunca me esqueço disso, a pobre da... Não serviu para nada, não foi? Não, nada. E ela ainda contestava. Mas vocês falaram um pouco sobre as condições estruturais do curso, e a gente sabe que a gente tinha uma limitação grande, né, em termos de estrutura, e que acabava que o mercado de trabalho, de algum modo, complementava em termos de estrutura, né? Qual a experiência que vocês tiveram no mercado desde o momento em que vocês estavam na faculdade, na condição de estágio ainda, e depois na condição de jornalista profissional? Como foram essas experiências? As meninas não foram muito para os jornais, Não, né? eu fui para a rádio. Eu tive muita experiência excelente na Uirapuru. E depois eu acabei sendo locutora da Verdes Mares, profissional, certo? Aliás, foi até um pouquinho... Foi na entrada do curso, eu era locutora. Meu nome era Liliane Costa. Tinha pseudônimo e tudo. Qual o motivo? Não, era Não soava bem. Não soava Não bem. soava bem. Era Como era? Liliane Costa. Mas isso era comum no jornalismo? Tem um L. Não, é Erotilde. Porque o Armando mandou lá o nome com um L no meio. Deixa pra lá. Isso era comum no jornalismo? Ok. Essa mudança de nome, ter No um... rádio era. No rádio, era. sim. No rádio era. Então, Porque por esse motivo, por não soar bem. não soa bem. Erotilde. Então, eu trabalhei na Verdes Mares. Eu era... eu tinha um programa jovem. Eu fiz até... Nelson, é Nelson? Uau! A flor do meu bairro. Não, eu terminei em dezembro de 74 e em março de 75 eu já estava aqui, já nesse prédio, ministrando 2 disciplinas como professora substituta. Então, eu não tenho realmente experiência nos meios de comunicação, além do estágio, né? Eu fiz estágio no Povo e na TV Educativa.
que é a TVC hoje. Que é a TVC hoje, né? Eu fiz o caderno. E depois, e logo em seguida, eu fiz concurso para professor efetivo, em junho do mesmo ano, e fiquei mesmo no magistério, né? Aí tive experiência mesmo de editoração, de periódico, de livro, um pouco mais acadêmico, né? Acadêmico, né? E em TV, eu tive a experiência de trabalhar na TVC como atriz das novelas da TVC, que era as novelas da TV educativa, exatamente. Várias novelas. Eu trabalhei assim, fazia caderno, lembro que eu fiz um caderno, estudante ainda, com o Tomás Coelho. Você lembra do jornalista Tomás Coelho? Era bem novo, morreu novo, inclusive, também. Aí eu trabalhava com ele já, aqui estudante ainda. E quando eu entrei para aquele estágio obrigatório, que era o último semestre, nunca mais saí. Passei 7 anos na tribuna. Eu terminei, aí fui contratada. A época da Tribuna do Ceará mesmo, ali onde hoje é a Rádio Verdes Mares, né, na Desembargador Moreira. Aí fiquei trabalhando lá, trabalhando mesmo. Passei com 2 empregos, igual o pai do Cres. Isso. E corria para o tribunal, corria para lá, menina, mas tinha vantagem. Bem magrinha, coxinha, bem durinha. Tinha esse negócio de comer pouco, não podia comer muito, porque era correndo para lá e para cá. Gastava toda vocês relataram um curso que era muito engajado, aparentemente, politicamente, nas causas, nos debates que eram muito fortes naquele momento, né? Década de 60 e década de 70. Imagino que havia algum debate sobre os tensionamentos políticos que nós estávamos vivendo naquele momento. Sim, era só isso. Como era lidar com isso, levando em consideração que a universidade estava o tempo todo sendo vigiada? Melhor ainda, porque diante dessa perspectiva, melhor ainda não, brincadeira. Mas a gente ficava de olho, assim, uma pessoa estranha, será que é dedo duro? Será que aquela sensação de estar sendo vigiado o tempo inteiro. É verdade. Me lembro de uma tarde, dando aula, uma tropa do exército passou aqui em frente jogando gás, porque tinha alguma coisa de estudante ali. A gente escapou, como professor, lá em cima, lá no último, eu nunca tinha chegado nem no último andar, porque tinha bomba de gás lacrimogêneo aqui nessa avenida o tempo inteiro. Foi uma tarde de horror. Menina, aparecia uma gente assim, cara novo dentro da sala. Eu me lembro já era aqui nesse prédio, começou o semestre, aí lá vem um moreno, assim, meio coroa pra época da gente, aí tudo com 20 anos, né, 19 e tal, era um coroa assim, já de uns 40 anos, eu acho, calculava, 30. Aí, oi, tudo bem? Você estuda aqui? Vim transferido. Aí o nome dele era Pedro. Aí ele era assim, não tinha nada, assim, um cacoete de estudante de jornalismo, nada. Você lembra não? Pedro Bol. Aí a gente botou o apelido dele, Pedro Bol, que era um personagem do Chicanismo. Pedro... Até hoje eu não sei o sobrenome dele. Aí o Pedro Bol estudou um semestre com a gente, sabe? Sabia nada. Quando foi no semestre seguinte que a gente voltou, cadê o Pedro Bol? Canto mais limpo. Tá entendendo? Aquilo ali era vigia, era fiscalizando a gente. Mas nós tivemos situações mais diretas, né? Como professora, eu comecei a ministrar aula no básico, justamente, né? Que era língua Professor Moreira Campos era o diretor. Mas já foi depois, era o Marcondes Rosa, que você conheceu também, né? Conheci. E então eu ministrava língua portuguesa, que era uma disciplina para todas as áreas. Língua portuguesa na época já não era mais de ciências, né? Tinha ciência e humanidades. E nós tínhamos um trabalho semestral, tipo uma monografia. E todo semestre eram indicados alguns livros, né? Então, uma vez foi indicado o livro Feliz Ano Novo, lembram? Do Marcelo. Não é do Marcelo, não. Feliz Ano Novo, Feliz Ano Velho, que é o dele. Feliz Ano Novo, não me lembro agora do autor. E aí, todo mundo quando souberam que era o livro indicado, era esse, né? E depois aí recebemos uma ordem da reitoria de que o livro não poderia ser indicado. Então aí é assim, como é que a Polícia Federal soube desse livro? Então a gente sempre estava procurando saber quem era o dedo duro, quem era que tinha indicado, mas realmente eu acho que era até um dos alunos mais velhos, nem sei se era militar. Fonseca. De Rubem Fonseca. Rubem Fonseca.
que foi dedurar, dizendo que o livro era subversivo, né, e que a gente não poderia adotar. Então sempre tinha essa perspectiva. Será que vão proibir livro, né, evento? Evidentemente proibia. E na época que eu estudava lá na UES, o presidente do DC era o Genuíno, né? José Genuíno. Irmão do Guimarães, Guimarães, o sobrenome dele. Entrevistei ele agora. Antigamente o Guimarães que era irmão do Genuíno. Agora o Genuíno a entrevista maravilhosa naquele programa da UFC. E ele era estudante de filosofia de lá, e aqui eu não sei se ele fazia algum curso, né? Eu sei assim, que ele era todo... Assim, nunca terminou o curso. Eu acho que nunca terminou o curso, mas era presidente do DCE, então ele ficava daqui para lá. E o curso lá da UES era na Luciano Carneiro, que era a rua que vinha lá do aeroporto, do antigo aeroporto, né? Então, ele sabia sempre quando é que vinha algum militar, aí a gente providenciava uma faixa, né? Então, quando o horário já puxava a faixa para o carro em que vinha o militar ver, evidentemente, o nosso protesto, né? Então, assim, era muito... Eu nunca fui de DCE, porque eu trabalhava sempre, manhã, tarde, noite. Um dos turnos era da faculdade, né? Mas os outros eram de trabalho. Mas era muito... Mas era muito atuante, né? A gente tinha... Na UES, não acha não que era meu coragem? Curso de história, era coragem. Nunca deixou de ter nas galerias passando alguém da Polícia Federal, olheiro da Polícia Federal, sempre. Na cantina chamada Buraco do Craveiro, lembra? O Buraco do Craveiro, que era um professor. Era lá na Luciano Carneiro. Na cantina tinha sempre um olheiro para ficar... Assim, era o bedel dos estudantes, que movimento tinha... Outra coisa, 3 pessoas, 4 na porta da sala reunidas, isso já dava comício, isso era proibido. Era literalmente proibido, era desconfiança. E o fato de a universidade ser muito próxima das sedes dos partidos políticos, né? Aqui na Avenida da Universidade, no Benfica. Não, na época não funcionava, não. Nessa época do início dos anos de 1970. É verdade. Não, só tinha Arena e MDB. E não tinham coragem de montar Arena 2, Arena 3, Arena 4. E não tinham coragem de montar uma sede, porque eu acho que iam ser apedrejados, né? É isso, amigo. Bom, quanto tempo nós já temos? 50 minutos. De conversa? Bom, vamos então passando aqui para os finalmente. Já? Começando a ficar bom. Na verdade, eu queria... eu sei que vocês têm uma lista aí. Não, essa lista aqui é dos alunos da minha turma. Tem até endereço. Já era comunista. Foi da universidade... Era comunista. Já havia essa desconfiança, né? Aquilo que a gente passou nos 4 anos de treva, né? Com Weintraub e companhia, né? Já tinha um pouco, não era tão assim. Explícito, né? Mas realmente tinha essa questão. Deste modelo. E assim, eu que morava em um bairro lá, bem distante, o que a periferia achava também é que foi universitário e, na época, é comunista. Então, fulano é comunista. Não, ela é da universidade, ela é comunista. Tinha essa ilusão na cabeça das pessoas. Mas alguns fatos, são 3 fatos que eu não gostaria de deixar de registrar. Já como professora, nós tínhamos a revista, a Dízia tinha a revista, né? Revista da Comunicação, e um dia um dos números da revista, a Dízia me pediu para eu fazer uma matéria para sair na revista sobre o teatro cearense. E era a época do teatro móvel, uma grana muito grande que foi entregue à comédia cearense para fazer um teatro móvel, tipo um circo, e apresentar várias peças de vários grupos. Sobrevive, né? Certo? E eu escrevi o que eu sabia do teatro e da aplicação da verba do teatro móvel, onde foi que ela foi enfiada. Aí, nessa época, eu já estava fazendo medicina e estava fazendo o CRUTAC, que estava em Pentecoste. A revista foi lançada e aí chegaram em Pentecoste meu marido e meu irmão, que vinham porque estavam pedindo a minha cabeça na UFC, pedindo ao Paulo Elpidio a minha cabeça. Porque eu tinha escancarado... Paulo Elpidio era reitor nessa época. Escancarado
a verba malversada do Teatro Móvel. Onde é que estava socada essa verba? Onde é que estava socada essa verba? Diz agora, todo mundo já morreu. Todo mundo já sabe. Está escrito. Entende? Quem montava, a dona da verba era a Comédia Cearense. Então, 2 colegas de teatro, e se dizendo comunista também, Guaraci, que Deus já levou há pouco tempo, e o Celso, foram pedir ao Paulo Elpide a minha cabeça. Eu tinha que ser expulsa da universidade. Que tal? O Paulo Elpide disse... O pessoal não brincava, né? Ninguém brincava, não. Paulo Elpide pegou, olhou e disse, eu só acho que não era para estar numa revista, era para estar no jornal. Bom, pelo menos. Ele mudou um pouco, viu? Porque ele virou... Pois é, ele mudou muito. Ele aderiu total ao Cândido na atualidade. e então, isso é de como você era perseguido por você dizer algumas verdades. Então, mas ainda é hoje, não mudou, não. Não, estou dizendo na época. Já era assim, já né? era desse modelo, certo? A outra coisa partiu de um colega que internamente. Quando eu vim para cá, eu era funcionária do INPS. Eu tinha um emprego do INSS, era o INSS. Eu também. Eu tinha um emprego do INSS. Então, eu vim para cá como professora colaboradora, que era uma coisa provisória. A gente não era da universidade. Não, era temporário. Você era temporário, tarará, tarará, tarará. E eu tentava, coordenar as duas coisas. Um colega da minha mesma turma, de comunicação, me denunciou ao INSS que eu estava acumulando emprego e à reitoria que eu estava acumulando emprego. Só que o Cid Carvalho tinha a mesma coisa e ele não denunciou o Cid Carvalho. Denunciou Cid Carvalho. Era meu colega de turma e meu colega de universidade. Já está no segundo, já está dando 2 podcasts, né? Mas se quiserem cortar, tudo bem. Calma, Erotilde, eram 3. Falta um. 3, calma. Porque já está no segundo podcast. Aí, assim, eu deixei coisinha gostosa para o final. Não sei, você não terminou um ano antes, né? Foi. Mas, assim, eu escrevi a música e fiz a letra, que eu não tenho mais, agora eu estava me lembrando um pouquinho de cabeça, da nossa missa. A missa de término de curso, que eu estou me lembrando só aqui pouquíssimas coisas, que é: te agradeço, Senhor, com alegria e muito amor, te agradeço, Senhor, com alegria e muito amor, o meu grito de liberdade, uma vida de harmonia, o asfalto que me leva onde há mais alegria. Então, foi esse o término da nossa missa. E eu fiquei, não sei onde foi, não sei se foi igreja, não me lembro exatamente. Me veio aqui, me lembrando. A nossa foi aqui mesmo. A minha eu não me lembro qual foi a igreja, mas me lembro, eu não tenho mais essa letra. Aí tinha a entrada da missa, tinha não sei o que, o ofertório, para isso aqui. Você colou o grau especial. Menina, vai contar a terceira? Além de tudo, tinha o... Essa é a terceira da missa. Não, então vou aproveitar da missa, que foi aqui mesmo, como em 74, essa turma grande assim, né? Sim. Eu acho que dessa turma terminaram uns 10. Eu me lembro que era Valquíria. Eliezer. Eliezer, não sei se terminou este ano, não. Comigo. A Júlia Filomeno Gomes. A Júlia terminou comigo. E foi como que ela fez cadeira na colação de grau. Na colação de grau, eu era representante de turma e ela e tinha aquele lugar, aquela de honra, né? Só para situar, a Maria Elias está com uma lista aqui com o nome de todos os colegas de sala. Exatamente. E inclusive que rumo eles levaram na vida. Pois é. Então, eu me lembro muito porque os representantes iam ficar num lugar mais na frente, que era no Paulo Sarazate, né? E ela me pediu para ceder o lugar para ela, porque o avô dela precisava ficar. Era idoso, né? Pois é. Não, porque era idoso, né? Não, era idoso. Não, Júlia Filomeno Gomes, né? Sim, a Julinha. Era do Pedro Filomeno. O pai dela era o Pedro Filomeno. O avô. O negócio começou a azedar, né? Bom, e aí eu disse, olha, Júlia, era eleita representante da turma, né? Eu acho que vai ficar chato, de repente, a representante eleita ceder lugar. Mas aí não foi problema não, arranjaram lugar para ela, né? Como eu sabia que ela ia arranjar lugar? Era para ela queria para ela. Com o avô. Com o avô. Porque o avô não iria sozinho, né? Certo.
Então, só para dizer que ela terminou comigo. Outra coisa, sim, mas a missa foi aqui, o padre veio aqui, celebrou, mas eu acho que eram só acho que nem 10 pessoas que terminaram nessa época, né? A Valquíria terminou, com certeza. Menina, não, é porque essa história de perseguição, rapidinho, né? Que eu já estou vendo 2 podcasts depois aqui. Depois eu volto aqui. Não, menina, tá demais. Aí Não, mas eu tenho umas coisas anedóticas aqui. Vai. A gente, às vezes, tinha tal do AI-5 dos estudantes, que a gente chamava, que era o 477. Você era expulso da universidade, às vezes não sabia nem por quê. Dependendo do que eles achavam que a gente estava fazendo. Aí eu estava aqui, no básico, chamou o professor até do direito, ele. Aí me chamou, se você quer Inês Aparecida, sou. Aí eu sou professor fulano de tal, Napoleão. Aí é porque seu nome está lá na reitoria, você pode pegar o 477. Mulher, eu de preto assim, fiquei branca dos olhos azuis. A pessoa, eu perdi a universidade, né? Precisando terminar a universidade. Eu fiquei louca. Aí ele me ajudou, não sei que milagre foi esse, ele era professor do direito. Me ajudou. Foi lá, menina, era tanta denúncia, ele me mostrou. Mas nós tínhamos professores também, meio suspeitos. O Teobaldo era um suspeito, tá bom. Ele era dedo duro. Ele era dedo duro mesmo. Era. E ele colhia, ele jogava. Todo mundo falava mal dele. Como é que isso estava lá na reitoria? Olha as besteiras, olha a subversão. Fazer paródia. Fazer paródia, uma purunga, sabe? Pois, olha, o que tinha escrito lá, fala, isso aqui sou eu que faço. Nada. A única coisa que era certa mesmo lá era que eu fazia umas paródias, criticando a ditadura, os ministros e tal. Pois eu ia pegar o 477. Daí tu tira como o negócio era brabo. É muito desperdício de inteligência, não né? Não era, cara. E você, Maria Elias, do que você lembra? Não, mas só uma coisa anedótica. Quando nós, que eu até já mencionei, quando nós estávamos lá no prédio da Barão do Rio Branco, às quartas-feiras tinha o cinema de arte no São Luís. Sim, né? era. E tinha um professor, o nome dele eu não vou dizer, mas é capaz de vocês se lembrarem. Era do povo. Ele, torcedor fanático do Ceará. E quarta-feira era dia de jogo, né? Acho Presidente Vargas. Presidente Vargas, eu acho, né? Então ele vinha e fazia rapidinho a chamada, né? E saía. E eu dava aula no primeiro horário. Então, fui reprovada por falta. Olha. Porque quando eu chegava, ele já tinha ido para o jogo. Mas o bom da história é que a sessão de cinema começava às 9 horas, aí todo mundo ia para o cinema assistir os filmes, que eram aqueles filmes indicados para o Oscar, né? Ou então, clássicos. Então, a nossa cultura cinematográfica... Garantida por esse professor. Garantida por esse professor, né? Então, eu vim cursar... Aí eu fiquei muito desgostosa, foi a única reprovação na vida. Aí eu vim cursar a disciplina dele aqui, à tarde, no último... Eu fazia o último semestre, né? Essa disciplina dele era assim, era do 3º semestre ou 4º semestre, né? Qual era a disciplina? Olha aí. Querendo... Não, era jornalzinho impresso. Eu não sei se o nome era esse. Agora virou terapia, né? Agora virou terapia. Virou terapia. Eu agora estou me lembrando de algo lá O que é? Os meninos estão ali. Já estão assim, ó. Barão do Rio Branco, 3 portas, né? Aqueles degrauzinhos. Degraus, a gente ficava sentada lá. Um lado, do outro, aí você passava no meio. Né? Eu tinha acabado de fazer no Teatro de Alencar a peça do Milô. Não. A peça Soninha Toda Pura, do Wilclemar Nunes, onde eu fazia uma lésbica. E na época, Soninha Toda Pura era o apelido de uma das nossas colegas, né? Eu fazia, tinha a Soninha e eu estava querendo, lésbica, pegava a pegação da Soninha. Então, eu tinha o cabelo muito comprido, muito despeitada, muito fina, sabe? Andava com as blusinhas assim. Aí disse que quando eu passava, quem me contou isso foi o Queiroz, o tempo inteiro. Eu passava e a galera ficava pensando, ela é lésbica mesmo? Eu acho que ela é lésbica. Ela estava não sei aonde, ela é lésbica mesmo. A vida imita a arte, a vida imita a arte. Hoje é glória. Hoje é o L da sigla, né? A sigla, exatamente. Só pra gente finalizar,
né? Pra gente Isso finalizar. É conversa pra noitar. Daqui a gente vai pro bar e continua, inclusive, com todos aqueles podres que não puderam ser ditos aqui. Bom, só pra finalizar, eu não gosto muito dessa ideia de mensagem final, mas queria saber de vocês o que é que vocês diriam para os estudantes da atualidade, estudantes de jornalismo, de universidades públicas, sobre a partir da experiência de vocês. O que é que vocês poderiam dizer para esse estudante que, inclusive, pode estar por aí um pouco incerto, inseguro sobre os rumos do jornalismo, com tantas transformações que nós estamos vivendo, né? Os rumos da sociedade como um todo. O que é que vocês poderiam dizer para esse estudante? Alguém quer começar? Vixe, Não, eu gosto de falar. olha só, quando você pensa num curso universitário, você pensa também na profissão. Por que é que tanto... Desculpa. Por que é que tanta gente quer ser médico, né? Porque termina o curso, aí já vai ganhar 20 mil, né? E no jornalismo, nós sabemos que, né, a empregabilidade pode ser alta, mas o salário nem tanto, né? Em relação a isso, eu não tenho conselho a dar, principalmente porque eu não entrei nesse mercado, né? Mas em relação ao curso, eu acho que o estudante precisa aproveitar toda essa tecnologia que ele tem à disposição, né? Foi um tema que nós tratamos, né? Nós fizemos um curso à base de livros, às vezes apostilhas, né? Elaboradas por professores. Do Luiz Campos, do primeiro. Pronto. Era a fichinha dele. Era fichinha. Eram as fichinhas, todo mundo ameaçava esconder as fichinhas dele. Mas olha, no meio da mensagem. Ele ainda era do tempo da televisão preto e branca. A televisão já era colorida e o pobrezinho, a apostila dele era televisão preto e branca. Eram as fichas que ele trazia, as mesmas fichas até amareladas. Mas voltando, então, considerando esse tempo, o estudante tem que aproveitar, não só aqui, mas é ideal que ele já venha habituado a ler, né? Então, é uma mensagem também para as escolas, né? Para os professores. Porque o estudante precisa aprender a ler e a falar também, né? Muita gente pega o microfone e a gente lamenta a forma como eles... né? A fluência deles tem muito a desejar. Mas eu acho que também, quer dizer, precisa vir da escola, né? Porque é um hábito que você não adquire, assim, de repente, no primeiro ano do curso de comunicação, você se torna um bom leitor, né? Mas tente, se não for um bom leitor, que tente e aproveite muito bem a tecnologia que está à disposição dele e se torne, sobretudo, um jornalista crítico, né? O jornalista precisa ser aquele que vê e questiona, não é aquele que vai dizer amém, que vai apenas escrever a notícia, né? Ele tem que pensar e fazer pensar. Eu acho que a qualidade indispensável para um jornalista é que ele pense, né? E faça pensar. Não é só que ele pense. Porque ao pensar, eu acho que já implica também fazer pensar. Ótimo. Para não me alongar. Se alonga logo, vai lá. Se alonga, fala logo. Estou alongando. Pois é, vai. Eu vou só reforçar o que a Maria Elias disse, fazendo o seguinte: leiam, livro físico. Diferente um pouco. Peraí. E o seguinte... Você não tem hábito de ler, vai ser difícil criar o hábito de ler. A gente não tinha as mídias sociais, hoje você é um viciado em mídias sociais. Você não larga o celular por coisíssima nenhuma. É imigrante digital. Sabe? Então, se você começar agora, você ainda pode ser um grande leitor. E isso vai salvar a sua vida em todos os seus aspectos. Em todos, não só como profissional, mas como um ser humano, com a leitura, pode lhe salvar de coisas incríveis. Leiam. Sim, a incerteza, eu acho que o jornalismo não vai acabar, Robson. Eu acho que o bom jornalismo não vai acabar. A gente está nesse mundo, a gente vê com tristeza, né? Isso, a gente vê com tristeza o que houve aí no dia 6 de junho, uma formação do exército de você usar
a imprensa, digamos assim, o jornalismo digital, que não é jornalismo, aquilo, a fake news, a gente vê aquilo, a gente fica assim triste. Mas no meu modo de ver, o bom jornalismo não vai acabar. Você sendo um bom jornalista, você pode se contrapor a isso, você pode se contrapor a essas mentiras, a esse exército que principalmente é a direita que forma isso, a gente sendo um bom jornalista, ser um bom jornalista, e outra coisa, vamos botar, gente, os meninos jovens, que ser jornalista não é só pegar isso aqui, né, e fazer assim, não. É você ter profundidade. Aí, o bom jornalismo não vai acabar. Então, não precisa ficar preocupado, não vai acabar o jornalismo. Não vai acabar o jornalismo. O bom jornalismo não vai acabar. Pode acabar a estrutura, assim, a coisa tradicional, o jornalismo impresso, o Diário do Nordeste não é mais impresso, okay, babá. Tudo bem, mas sempre vai haver o bom jornalismo. Mas aí o bom jornalismo às vezes está perdido no meio de interesses das grandes empresas. Não, meu né? amor, isso aí a gente sabe que a gente trabalhou assim. Eu trabalhei no então, Jornal Povo, que de manhã o dono era uma coisa, meio-dia era outra, de tarde era outra. Isso aí é mas você. Então, a gente tem que aprender. Você tem que aprender também a resistir a isso. Infelizmente. Bom, infelizmente chegamos ao fim desse bate-papo maravilhoso. A gente segue para o bar agora para contar sobre as impublicáveis, né? Muito obrigado, Maria Elias. Eu que agradeço. Erotilde. Obrigada a você pela sua simpatia. Oh. Você é Sim, a equipe de produção, muito obrigado, Inês. Adorei. Nós estamos aqui com a nossa equipe de produção. Na produção, Camille Andrade. Obrigado, Camille. A Camille já tem até ajudante, né? Rodrigues. João Rodrigues e Guilherme Brito, são esses três na produção. Na captura de áudio, Florencio Neto. Muitíssimo obrigado, Florencio. E na captura de vídeo e edição final, Guilherme Schmidt. Obrigado, Guilherme. É isso. Gente, esse foi o nosso primeiro episódio do podcast em comemoração aos 60 anos do curso de jornalismo da UFC. No nosso próximo... os episódios... São 6 episódios, cada um dedicado a uma década, né? Aqui a gente a gente debateu sobre a década que vai de 1965 a 1975. Que é então, arqueologia, né? Exatamente. É o Museu da Imagem do Som. Arqueologia da comunicação. Mas só pegou metade, né? Museu da Imagem do Som aqui. E é isso. Muito obrigado mais uma vez por terem topado o nosso convite. E até mais, até o segundo episódio. Valeu, até mais.